Bom dia a todos, sejam bem-vindos, bom dia regionais, Campo Grande, Porto Alegre, que eu estou vendo gente, as demais não estão. A gente tem mais de 100 pessoas conectadas também via web. É um prazer muito grande a gente estar aqui novamente, realizando mais uma palestra dentro do programa Saber em Foco, que tem como principal objetivo proporcionar essa experiência de aprendizagem de um conhecimento específico para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Lembe, eu sou gerente da área de educação da Telefônica Vivo, faço parte da diretoria de desenvolvimento e nós lançamos esse programa ano passado e a nossa ideia é periodicamente trazer um palestrante ou externo ou interno para estar proporcionando um momento de aprendizagem aqui para a gente, tá? Hoje a gente vai ter o prazer de assistir uma palestra do Roberto, deixa eu ver se eu vou acertar o nome, Roberto Fialkowicz. Ele é da Transilvânia, da Terra dos Vampiros, como curiosidade. O Roberto foi CEO da Expand Group, MBA executivo pela Brazilian Business School e pela University of Richmond, da Virgínia. Pós-graduado em Engenharia de Produção de Papel e Celulose pela Oswaldo Cruz, cursos em extensão em Administração de Produção pela FGV e bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz. Desenvolveu sua carreira em empresas de mídia. Possui experiência em negociações internacionais, cadeia de suprimentos e logística internacional. Trabalhou no grupo Estado de São Paulo, dirigindo a área de suprimentos corporativos. É professor da BBS em São Paulo e na unidade de Luanda, em Angola. Leciona também na FGV, nos cursos de MBA aberto, in company e no programa de mobilização da indústria do petróleo. Além de ministrar palestras em instituições de ensino superior e associações corporativas, e também agora, atualmente, trabalhando como consultor, ajudando algumas empresas aí. Aproveitem a palestra. No final, nós realizaremos um chat com ele. É uma experiência também nova para ele. Então, é super legal, a gente está tendo o prazer de proporcionar isso. E no final, vocês vão, quem está participando presencialmente, vão receber um SMS para poder votar em curtir ou não curtir a palestra, que também é uma forma da gente estar medindo se a gente está sendo assertivo nos temas que a gente está trazendo. Negociação e gestão de conflitos é um tema que, independente da área que você atua, faz parte do nosso dia a dia, tanto na vida profissional como pessoal. Então, boa palestra a todos. Obrigado, Kátia. Obrigado pela apresentação. Pessoal, bom dia a todos. Prazer. Bom dia. Prazer imenso estar aqui com vocês. Adoro, né, interagir com pessoas. Está aí a razão porque eu leciono, como a Kátia falou, leciono na BBS, leciono lá na FGV também, nos cursos de MBA. E eu acho importante passar conhecimento. Então, o que nós vamos adquirindo ao longo da vida é importante passar para frente, tá? Eu estou bastante jovenzinho ainda. Meu cabelo está branco, eu ia muito ao Canadá comprar papel na época de Estadão, nevava muito e o cabelo ficou um pouco mais branco. Mas estou bastante jovem também, tá? Pessoal, então, olha, aproveita a palestra, a Sandra aí que me segura um pouco, que eu gosto de falar, o que eu mais adoro é falar, eu adoro falar pessoas, né, interagir. Então, precisa monitorar bem o tempo, nós temos pouco tempo, para falar um tema importante, que é a questão de negociação e gestão de conflitos. O tempo todo estamos negociando, o tempo todo estamos gerindo conflito. Hoje eu saí de casa de manhã, já teve um pouquinho de conflito, né, mas nada que não deu para se gerenciar. Tá bom, pessoal? Então, a gente divide o tema. Vamos falar de negociação, o que eu acho importante, porque as pessoas por aí hoje comentam assim, as técnicas de negociação, as táticas de negociação, isso é passado, isso já foi, isso está muito tempo atrás. Hoje, ou o que é importante, ou pelo menos o que eu prezo muito, o que eu ensino, o que eu procuro passar nesses cursos que eu dou nas universidades, é realmente a questão de como estruturar uma negociação. Porque, pessoal, negociação, 80% é planejamento, é que nem estudar para a prova. 80% é planejamento, 70%, 80% é planejamento. Depois o resto é execução. É interação, fechamento e acabou. Mas o importante é você saber estruturar uma negociação, para partir para a negociação com pulso firme. Como comentou aí do currículo, eu fiquei muitos anos no Grupo Estado,
muitos anos mesmo, não vou nem falar quanto tempo, fazendo as negociações no exterior, fazendo as aquisições do grupo, principalmente fazendo as aquisições de papel. Hoje ninguém mais é nada em papel. Quem compra jornal hoje aqui, pessoal? Jornal assim, papel. Normalmente eu faço a pesquisa. Ninguém, né? Tá, tudo, né? Então está aí a razão que eu deixei o papel e vim aí mais para a tecnologia. Mas eu fiquei muitos anos fazendo as negociações, né, nas questões internacionais. Também no Grupo Expand eu fui ajudá-los a reestruturar a empresa, tinha lá um problema, fui reestruturar os débitos que a empresa tinha no exterior. Então fiquei praticamente 2 anos fora no Brasil, negociando com bancos, seguradora de crédito, com produtores, né, os produtos, os vinhos, os alimentos. E foi aí uma experiência boa. Mas para cada momento tinha lá uma negociação, tinha lá uma estruturação diferenciada. Porque, pessoal, olha, negociação e gestão de conflito não tem uma receita. Não existe uma receita para fazer isso. Cada caso é um caso. Cada momento é um momento. Cada situação é uma situação. Cada estratégia é uma estratégia, tá? Eu não sei se estou falando muito alto aqui, que eu já falo alto normalmente, e principalmente falando em microfone. Dá licença um pouquinho. Ok. E depois, a segunda parte, a gente vai falar um pouco de como que se gere conflitos, aí essa questão da gestão dos conflitos. Tudo bem, pessoal? Ok? Aproveita, vamos fazendo perguntas, aí no final tem a parte de perguntas. Então, nós vamos interagir bem. Pessoal, a negociação tem um conceito de negociação, que é um processo, né, de busca de um acordo mutuamente satisfatório para resolver diferenças entre para que cada parte obtenha um grau otimizado de satisfação. Não existe mais aquela coisa do ganha-perde. Isso aí também é passado já. Hoje a satisfação tem que ser geral, né? Satisfazer os clientes internos. A questão de satisfação, a questão dos acordos tem que ser boa para os dois lados. Não existe mais aquela condição do ganha-perde. Até tem, em condições muito pontuais. Vamos falar um pouco disso também. Um outro fato aí, pessoal, uma outra forma de enxergar a negociação, é que a negociação, em seu nível mais fundamental, pode ser definida como um processo em que 2 ou mais partes compartilham informações. E é isso mesmo, compartilham, debate, né? Debate informações e opções para atingir um acordo também mutuamente satisfatório. Ok, pessoal? Então vamos lá. Quais são os fatores que influenciam as negociações? Por exemplo, existem aí os interesses das partes, né? Se negocia porque você quer, se tem desejo de alguma coisa. Então, tem lá os interesses. A percepção dos problemas. Pessoal, a percepção dos problemas influencia demais a negociação. Eu vou falar um pouco disso para vocês. As características dos indivíduos envolvidos e os recursos em disputa. Pessoal, a percepção dos problemas. Imagina a Telefônica, que eu imagino aqui, é uma empresa que a gente vê, lógico, é muito voltada a projetos, né? Empresa de tecnologia, alta tecnologia, muito voltada a projetos. Então, o tempo todo tem alguma coisa nova, ou é tecnologia, ou é produto, ou é serviços, ou é o que for. Então, tem lá o projeto, aqui está o projeto, estou olhando o projeto aqui. Percepção dos problemas. Como cada pessoa percebe um problema. Aí que geram os conflitos. Aí que necessita de muita negociação. Aí que necessita de muita gestão e necessita de muita iniciativa entre nós aqui, os participantes do projeto. Porque é assim, né? Olha só, o projeto está aqui. O pessoal tem um projeto aqui, ó. Projeto grande. Tecnologia ou for. Então aqui tem um engenheiro olhando esse projeto. Esse engenheiro, ele tem uma visão. Pessoal, o que é projeto bom para um engenheiro, para um técnico? Um projeto bom para o engenheiro é um projeto que tenha redundância, que tenha lá upgrade, que tenha lá, desculpa minha cretinice, a questão, né, de tecnologia da informação, mas que tenha muito recurso técnico que aquilo não fale nunca. Acessibilidade, acesso, o que for. Isso é a visão do engenheiro num projeto. Aquele projeto é enorme, aquele envolve a companhia inteira. Está lá, o engenheiro, o técnico. Pessoal, aqui do lado tem alguém de RH, tá, as meninas ali do RH. Ela está olhando esse projeto também. Então, na cabeça do RH, a percepção dos problemas do projeto é contratar pessoas ou identificar talentos para poder trabalhar naquele projeto para que aquilo saia de forma adequada. E muitas vezes tem a dificuldade, porque o pessoal do RH enxergando o projeto, muitas vezes tem lá um problema de cultura, vai trazer pessoas de fora, ou o que for, ou sei lá, é um indiano, um chinês, é o que for. Então, o americano, o brasileiro, então tem aí, ela tem que se preocupar com isso. Essa é a visão dela do projeto. Olha a visão dela diferenciada do engenheiro, tá?
Pessoal, às vezes eu falo um pouco alto, que eu me empolgo aqui, tá? Mas não, tá tudo bem, viu? Tá tudo legal. Me corta aí também, falando muito alto, tira o microfone, tá? Vocês não imaginam o prazer disso aqui. Ontem eu dei aula até 11 horas da noite. Aquilo foi uma festa, né? Muito bem. Aí, desse lado aqui, pessoal, nesse projeto, tem lá um cara de finanças. Tem alguém de finanças aqui na sala ou não? Olha lá o homem de finanças. Não é o cara do notebook do Corinthians, não, né? Não. Ah, ele está ali do lado. Ele me afrontou porque eu sou santista. Ele me afrontou. Mas tudo bem. Já abriu o notebook, o símbolo do Corinthians, mas vamos lá. Vamos esperar. Pessoal, para o financeiro, ele olha o projeto de uma outra forma. A percepção dele de problemas do projeto é outra. A visão dele do projeto é outra. Com todo respeito ao financeiro, que é uma área importantíssima da corporação, tanto quanto qualquer outra, tanto quanto a RH, que é estratégica, tanto quanto a engenharia, que é técnica, né, que é realmente de onde vem o produto, a visão de um financeiro em projeto é que o projeto tem que ser bom, bonito e barato. É o BBB. Para ele é isso e acabou. Então, claro, falando de uma forma muito grotesca, mas ele olha aquilo de uma forma mais econômica. O engenheiro quer tudo. Ele tem que fazer, que faça, se cumprir o orçamento. Olha a visão do financeiro do projeto. Olha a percepção dos problemas do financeiro do projeto. Aí tem um outro cara aqui, tem um outro homem aqui, que foi muito minha área, eu tive muita experiência nisso, que é uma pessoa de aquisições, é o gestor da área de aquisições. A gente chamava lá no Grupo Estado de suprimentos corporativos. Então, todas as aquisições eram feitas ali, naquela área, que era a área que eu era diretor nessa época, no período que eu fiquei no grupo. Então, a visão do homem de suprimentos para aquele projeto é outra. É fazer as aquisições adequadas, comprar a tecnologia, comprar equipamento, comprar hardware, software, o que for, para atender de forma adequada os engenheiros, para atender de forma adequada talvez o RH e para atender de forma adequada também o homem de finanças, o financeiro. Então, vocês percebem, pessoal, os fatores que influenciam? Então, dentro de um projeto, são tantas visões diferenciadas que geram conflitos, geram muitas negociações. Então, eu costumo dizer o seguinte, trabalhar em projeto e ser gestor de projeto é que ser mãe, né? Padecer no paraíso, porque não é fácil, é muito difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não falei um outro detalhe de projeto, né? Aí, tem o suprimentos, né, que eu estava aqui, né? Pessoal, o projeto está aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada, eu estou olhando ele aqui. Ó. Aí, eu olho aqui, né? Aí tem um outro elemento aqui, que é de fora. Ele é um estrangeiro. Ele tem outra forma de ver as coisas, ele tem outra cultura. Ele pode ser um indiano. Aqueles caras são bons em parte de TI, de tecnologia. Então, além de tudo, tem pessoas de outros locais com culturas diferentes. Entendeu, pessoal? Então, assim, né, a percepção dele daquele projeto, ele seja engenheiro, ele seja o que for, ele vai ter essa característica, mas a cultura que ele traz do país dele, o ritmo que ele traz do país dele, a forma que ele atua no país dele, o jeito de atuar no país dele, é diferente. Pessoal, eu estava um dia aí preparando atualizando um currículo, eu estava olhando assim o currículo, teve assim, poucos lugares do mundo que eu não fui, foi muito legal essa experiência. Né, porque eu visitei muitos países do mundo, na época de Grupo Estado e na época de Expande, principalmente Ásia, principalmente China, eu vivi muito na China. Até aprendi assim, pedir bebida gelada, cerveja, essas coisas em chinês, porque tem que aprender essas coisas, primeira coisa que você aprende. Então, eu vivi muito tempo vendo culturas diferentes, pessoal. O pessoal da Europa, sabe, um pessoal diferente. O pessoal da China, da Ásia é totalmente diferente. O pessoal aqui da América do Sul. O brasileiro tem um jeitão de negociar, totalmente diferente do americano. Eu estudei numa universidade americana, fiquei um tempo fazendo MBA fora. O americano é mais, assim, um povo um pouco mais cartesiano, ele é um pouco mais fechado, não é muito small talk. O brasileiro já gosta um pouco mais de, né, um pouco mais de festa, né, um pouco mais de interagir, um pouco mais de relação. Essa é a forma de ser. E assim, pessoal, cada um tem um jeito de ser e nós não mudamos cultura, nós nos adequamos à cultura. E você pode dizer, nós vamos entrar e vamos mudar a cultura. Não existe isso. Ninguém muda a cultura de nada. Cultura é cultura. Está aí o nome, cultura. Ah, vamos mudar a cultura. Não tem isso. Tem você se adequar, tem você transformar aquilo na melhor forma possível para formar esse time todo aqui, dessa grande empresa, para que se trabalhe buscando os objetivos. Tá certo, pessoal? Então, olha só, um itemzinho pequeno aqui, percepção dos problemas. Tá? Então, cada um tem uma visão. Já tinham pensado nisso? Que cada um olha de um jeito? O engenheiro, eu acho que todo mundo tem que olhar do jeito dele. Eu também estudei engenharia, eu sei como é que é. Mas eu também estudei administração. Então, eu sei o jeitão do financeiro. Né? Então, a gente
quanto mais está em cargos executivos em empresa, menos engenheiro é e mais financeiro é. E eu vou falar uma coisa para vocês. Mais pessoas do que ser financeiro, do que ser engenheiro. Porque isso aqui só tem porque tem as pessoas. Tá bom, pessoal? As características dos indivíduos envolvidos. Além dessa percepção toda, cada um tem uma formação, cada um tem uma característica diferente. Ela não é igual a mim. Essa moça aqui é diferente. Aquele ali é meio parecidão comigo, mas esse aqui não. Por quê? Porque a característica das pessoas... O homem lá pode ser analítico, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, ele pode ser pragmático, ele pode ter um jeito mais agressivo de ser. E nós temos que respeitar isso, é o jeito dele de ser, não adianta. Não posso falar para ele assim, olha, hoje você não é mais pragmático, seja expressivo, ou seja um cara afável. Não dá para fazer isso. Então, além de tudo, tem essa forma também das pessoas interagirem, tá? Ele pode ser mais expressivo, pode ser mais afável, pode ser mais analítico. Então, além de tudo que eu falei, tem essa questão das características dos indivíduos. E tem os recursos em disputa. E esse negócio de recurso, pessoal, é uma coisa confusa, né? É um negócio difícil, porque são vários projetos ao mesmo tempo que ocorrem na empresa, e muitas vezes são recursos, são maiores para um determinado projeto, por uma série de razões. Menos recursos para esse, mais recursos para aquele, porque tem um planejamento. E muitas vezes nós não entendemos. Nós, né, que estamos dentro daquele projeto, achamos que os recursos têm que ser maiores para nós e acaba gerando aí uma série de problemas, uma série de conflitos. Pessoal, conflito e negociação, conflito é uma coisa muito natural. Também se não tem conflito, tem alguma coisa errada, né? E tem que ter conflito para eu estar aqui para falar essas coisas para vocês, né? Pessoal, tá entendido isso aqui? Ok? Vamos em frente. Nossa, olha, quanto é difícil gerenciar projetos, porque são centenas de variáveis de como cada um vê um projeto. Eu mesmo via o projeto do jeitão lá, mais do financeiro e mais do jeito de aquisição, né, da condição. Mais do que engenheiro. Mas vamos lá, pessoal. Falando de negociação, muito rapidamente, né, pelo nosso tempo, nós vamos falar assim das fases de um processo de negociação. E o processo de negociação, vale para negociar dentro, com pares, com pessoas, com o chefe, com abaixo, com do lado, né, o par, e vale negociar fora. Fazer as negociações, mesmo que são aquisições importantes, vou negociar com outros grupos, vou fazer aquisições, estou numa posição dessa, ou negociar na sua vida pessoal, até negociar em casa. Né? Meu filhote hoje faz 15 anos, 16 anos. O Igor, claro, na Transilvânia tinha que chamar Igor, né? O Igor, quando era pequenininho, foi comigo lá na Transilvânia. Eu vou mostrar ele lá para os primos. Pessoal, o Igor faz 16 anos hoje, meu filhote, veio lá me dar um beijão de manhã, né? Eu falei, pô, filho, o pai... Pô, adolescente, o pai vai lá no telefone fazer uma palestra. Parece que eu não falei nada. Ele falou, não, legal, pai, tá bom então. Depois a gente fala, tá? Assim, pai, eu não estou pouco, né, preocupado. Tal lá, tal. Mas a questão, pessoal, vale negociar também com os filhos. O Igor está fazendo hoje 16, o meu sonho é que o Igor fosse engenheiro. Olha a minha cabeça. O meu sonho é que ele fosse engenheiro, e engenheiro de qualquer coisa. Porque engenheiro é bom em fazer cálculo, fazer conta e pensar rápido. Eu acho que engenheiro é bom nisso. Mas eu não quero que ele seja engenheiro analítico. Eu queria que ele fosse um engenheiro expressivo como eu, um cara que fala. E aí está ficando, mas ele falou, pai, que engenharia? Eu não gosto nem de fazer conta. Aí tentamos resolver lá de fazer biotecnologia. Eu gosto muito de biologia. Falei, Igor, vamos fazer então engenharia de biotecnologia. Ele falou, vamos. Aí depois ele mudou e falou, pai, eu andei olhando, não é legal não. Eu acho que eu vou para essa área de marketing, essa área comercial. Eu falei, filho, perfeito, maravilhoso. Vou levar ele agora para ver uma aula lá naquela escola superior de propaganda e marketing, para ver lá, começar. E assim, né, quero que ele vá assistir uma aula minha e tal. Mas o Igor, pessoal, é um bonequinho, quando nasceu, um boneco, aquele loirinho bonitinho, aquele molequinho lindo, né? Hoje está assim, né, mais alto que eu. O cabelo, né, um cabelão aqui, que gosta de rock, toca, se apresenta, faz música e tal, né? Gosta disso, aqueles rock maluco, aquela coisa pesada, mas é um bom garoto. Então, deixa ele curtir é um excelente garoto. Deixa ele curtir esse momento da vida dele, que faz parte da vida, faz parte do momento. E eu falei, Igor, é o seguinte, ó, o rock é legal. Pessoal, eu já fui até em show de AC/DC, já imagina uma coisa dessa, né? Eu nunca fui num show na minha vida, quando ele começou. Mas vamos lá. Eu falei, filho, vamos então assim, ó. Nós vamos estudando muito, ele é muito inteligente, graças a Deus, estuda bem, é um bom garoto. É daquele jeitão, né? Às vezes meio vagabundão, porque moleque, 16 é fogo, mas a gente precisa pegar no pé. Ele vai aqui, eu falei, Igor, vamos com o estudo, estou negociando com ele.
Pessoal, estou negociando com meu filho. Está aqui, ó. Igor, vamos com o estudo e vamos com o rock, vamos junto. O primeiro que der grana a gente pega, filho. E o pai está aqui para te ajudar, é isso. O pai está aqui para te... Olha, o maior prazer seria assim, filho, você cantar para 100 mil pessoas. Uma vez a gente estava no show lá, tinha 70 mil pessoas no Morumbi. A gente assim no show do AC/DC. Aí eu aprendi o nome dos caras, conheci, até achei legal as músicas, né? Começou, tomei lá umas 10 cervejas para ficar, né? Então, lá com o Igor e o Igor curtindo. Não, eu e a esposa, né? Os dois coroão e o filhão lá curtindo. Mas, pessoal, estou negociando, estou levando isso. Isso é uma forma, é uma fase da vida dele que eu não posso ceifar, não posso cortar. Falei, eu corto o cabelo. Ele falou, não quero, pai. Aí arrumou uma namorada. Eu falei, fica a namorada, fala para ele cortar o cabelo. Ele falou, não, eu adoro o cabelo desse jeito. Então, acabou tudo, né? Quer dizer, era a minha última esperança. A Isa, a namorada do Igor. Mas, pessoal, negociação vale para tudo. Estou eu lá negociando no exterior. Senta na minha frente, pessoal, quando estava estruturando as dívidas desse grupo que eu trabalhei o último. Estou lá sentado, estou na frente de um banco. Banco não tem coração. Então, como o banco não tem coração, é fácil de negociar. É muito fácil, porque a coisa é de causa real. A condição é real. O banco quer. Você paga, quer garantia, quer o máximo de juros possível e acabou. É o jeito do banco. O pessoal está muito alto ou não? Tá bom, tá bom. Me avisa aí, cara. Me avisa aí. Minha esposa fala mais baixo e deixa o pessoal falar. Eu falo, não, Cláudio, eu falo baixo. Eu falei, imagino. E eu falei, o Cláudio vai ter até um microfone lá hoje para mim. Ele falou, nossa senhora, nem vou. Estou lá negociando com o banco, pessoal. E aí, é uma estruturação que eu faço, é uma condição, é um planejamento diferente para negociar com o banco. E a segunda negociação, vou fazer com o produtor. O produtor daqueles vinhos, Romanée Conti, aqueles vinhos ícones, quem gosta de vinho, né? Eu tive a oportunidade de conhecer várias vinícolas na Europa, várias vinícolas no Chile, na Argentina, lá em Mendoza. Bebi pra caramba, um vinho bom à beça, coisa boa, né? Tem esse prazer. É diferente, porque a negociação com eles, de débitos, a negociação com esse pessoal é diferente, porque eles estão com o coração no negócio, é o produto deles. A família é quatrocentona. Então o troço sai do real e vem para o emocional. Aí é difícil negociar. Aí você tem que entender, tem que ter muita habilidade. Pessoal, é um outro planejamento esse tipo de negociação. E é uma negociação de muito para conflito. Tá bom, pessoal? Ok. Eu ia falar uma coisa, esqueci, mas depois eu lembro aí. Então, vamos lá. Pessoal, estruturando a negociação, como eu falo para vocês, existem fases e estágios do processo de negociação. As fases e os estágios. Por exemplo, planejamento, que eu falei lá atrás. Nós temos o planejamento em si e a preparação. No planejamento, que na minha opinião, alguém aí pode até falar diferente desse pessoal de negociação, mas a minha opinião, pela minha ideia, pela minha vida vivida nessa questão, pela minha vida vivida é boa, nessa questão da negociação, 80% é planejamento. Então é onde você vai pôr lá. Eu vou cooperar, ou eu vou agredir, ou eu vou disputar. Eu vou ser integrativo ou vou ser distributivo? Vamos ver mais à frente. Eu tenho que ter um plano B, um plano C e um plano D. Põe lá no meu planejamento. Qual é o perfil do meu negociador lá do outro lado? Eu tenho que pôr no meu planejamento. Qual é o jeitão dele? Se eu não conheço, pessoal, é ruim. Porque é surpresas, mas a gente vai aprender o perfil do negociador, vocês vão entender um pouco melhor isso, tá? Que dá para fazer, que dá para pegar no começo. Eu coloco lá o que eu tenho de poder, quais são as minhas fontes de poder. O que eu tenho de poder para levar para essa negociação? Boto lá no planejamento, vou pondo tudo que é de informação possível. Tá bom, pessoal? Vamos lá. É abordagem integrativa, eu vou pensar a longo prazo, é uma aquisição, é uma negociação momentânea, então distributiva, que nós vamos falar agora, mais à frente. Então, eu boto tudo isso no meu planejamento. Preparo, né, a agenda, preparo, organizo. Né, o brasileiro é um cara muito... se planeja, né, tem muito agenda, né? Eu nunca acho que comprei uma agenda na minha vida. E se prepara lá, vai lá e se organiza. E tem uma coisa que no planejamento, pessoal, a gente tem que olhar, que é tempo, informação e poder. Então, é equilibrar o que eu tenho de tempo, o que eu tenho de informação e o que eu tenho de poder. Tá? Às vezes eu tenho muito poder, pouca informação e nada de tempo. E eu imagino que aqui na Telefônica não deve ser diferente. Ou os projetos aqui tem bastante tempo para fazer. Não tem, é para ontem. É para ontem, anteontem. Né? Às vezes eu tenho mais tempo, que é difícil, tenho bastante informação, mas não tenho fonte de poder nenhuma para negociar. Entendeu? Então o importante, pessoal, é a gente saber equilibrar o que tem. Então o que eu tenho, jogo lá naquela condição, jogo nessa bolsa aqui e vou para execução. Percebe que aqui está os 80%. Aqui eu estudei para a prova.
Tá certo, pessoal? Aquelas provas difíceis lá, aqui eu estudei. Vou lá para a execução. A execução ela tem 4 fases. Vou lá interagir, vou lá negociar. É o preliminar, a abertura, exploração e encerramento. Preliminar, você vai lá e vai falar de um assunto que está em pauta, em moda, para quebrar o gelo. Isso faz parte da negociação. Cuidado até com a cultura que está negociando. Né? De repente, tem alguns que já gostam de ir muito direto ao assunto. Mas, normalmente, até o pessoal um pouco mais pragmático gosta dessa condição de preliminar. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra um tempo atrás aí para um grupo de investidores que vem ao Brasil, dos Estados Unidos e da Índia. Eu fui falar de infraestrutura logística, porque uma outra paixão da minha vida é logística, né? Porque, além de fazer as negociações, eu cuidava da parte dessa engenharia logística, negócio de caminhão, de navio, de transporte. Isso é muito bacana, né? Põe, tira, vai para o armazém e tal, aquela coisa toda. Né? Então, se eu for fazer uma negociação dentro da área de logística, pessoal, eu vou lá falar do quê? Vamos falar da infraestrutura de logística no Brasil, o problema que aconteceu aí com os grãos, né? Essa questão que o governo até falou que foi culpa da chuva, né? E foi culpa da chuva mesmo, porque choveu muito, deu muita soja, né? E não tinha estrada, então é culpa da chuva. Essa condição é culpa da chuva. Até esburacou as estradas poucas que tinha. Tá? Então é uma condição, falo de um preliminar. Pô, vamos falar do Santos e o Corinthians aí, que, pô, um clássico, né, do futebol. Muito bem. Fiz a abertura, fiz a preliminar, conheço as pessoas, porque ali eu começo a conhecer gente. Eu começo a entender lá como é que é o jeito da Cátia, eu começo a entender como é que é o jeito dessa moça, eu começo a entender como é que é o jeito daquele pessoal ali, porque muitas vezes tem 5, 6, 10 pessoas na tua frente negociando. E você ali, às vezes, até sentindo um pouco meio, né, ou meio que sozinho, ou com um time menor, ou o que for, mas na preliminar você já começa a ter esse enxergar. E você já começa a enxergar o perfil dos seus negociadores. Já começa a ver o jeitão das pessoas. Quem é mais serião, quem é mais fechadão, quem é mais falastrão. Já começa a entender, tá? Muito bem, pessoal. Aí eu vou fazer a abertura da negociação. Estou na fase de execução da negociação. Ó, vou fazer a abertura. Eu abro a negociação. Viemos aqui fazer a negociação da tecnologia tal, do software YXYZ, daqui não sei o quê, da mala amarela. Então, vamos fazer a negociação desse assunto. Explica as regras do jogo, explica os critérios, vamos definir a nossa agenda, o nosso planejamento, qual que é o nosso planejamento para isso, bota lá e toca a condição na abertura. Aí você vai para a exploração, pessoal, e a exploração, a questão da exploração, é onde você usa tudo que está dentro do teu planejamento. Tudo que você pôs no planejamento é no momento de usar na execução. Todo aquele plano B, aquela condição, tudo que aconteceu, se vai ser mais agressivo ou menos agressivo, se eu vou interagir, se eu não vou, se eu vou pensar a longo prazo, se eu tenho tempo, informação e poder, vou usar minhas fontes de poder naquele momento que eu estou fazendo. Aqui desse lado tem também, né? Que eu estou fazendo aqui a exploração da negociação, é a hora que eu estou fazendo a minha prova. A minha prova lá é difícil. Mas eu estudei muito. Se eu estudei muito, eu estou mais tranquilo aqui. Pessoal, em negociação é tensão. É difícil. Negociação não é uma coisa muito fácil, não. Eu estou muito acostumado com esse ambiente, mas não é fácil, não. Então, negociação, quanto mais preparado estiver, melhor você vai fazer essa prova aqui. E muitas vezes, quando for mal preparado, eu já tive muitos insucessos em negociação. Não é porque eu estou aqui que eu sou um cara que bonitão, que só acertou. Não! Errei bastante. E aprendi, né? Tenho humildade para falar assim, nossa, que cretino que eu fui. Como é que eu vou tão despreparado para uma negociação dessa forma? Diretor da área. O cretinão lá, né? Despreparado. Então, o momento da exploração. Fechou a negociação, interagiu, fecha, encerra. Negociações, pessoal, tem negociações, né? No meu caso, tinha negociações que demoravam meses, tinha negociações que demoravam dias, semanas, ou eram negociações mais pontuais. Mas cada negociação naquele processo, naquele momento, naquela fase, você faz lá o encerramento. Fez o encerramento, aí vem uma parte complicada que é essa aqui, ó. Controle. O controle das condições. E a sua avaliação. O controle das condições, pessoal, é você realmente garantir o que você negociou. Porque quando você negocia, é muito a face do negociador, é muito seu face lá na frente. O pessoal, não o Facebook, a face mesmo, né? A tua cara ali na frente. Então, é o fulano ali, negociou. Então, assim, não me interessa a corporação que ele está. Ele pode estar no maior grupo do mundo. Eu negociei com ele, ele vai ter que garantir que aquele grupo lá dentro, né? Cumpra com as condições que ele foi negociar, que é o que eu ia fazer fora quando eu estava lá no Estadão, quando eu estava lá na Expand. Tá certo, pessoal? E também na época de Editor Abreu. Tá? Então, assim, você negociador, garantir que as condições sejam implementadas. Tá certo? Ok.
Não vai querer saber, ah, não, tive um atraso lá no meu jurídico, não, tive um problema lá no meu TI, não, porque o engenheiro lá teve uma gripe, faltou, não quer saber. Se não tem um engenheiro, pega outro. Então, mas você garanta, porque isso ajuda, pessoal, a gente a criar credibilidade, as bases de credibilidade. Cumprir o acordo tem credibilidade. E não tem outra forma de fazer. Vocês estão dentro de uma corporação que não precisa nem falar o nível de credibilidade que tem no mundo. Tá certo? Então está aqui, ó. Onde controle das condições. E vocês são responsáveis por isso. Tudo bem? Não, ah, não, porque o outro ali, não. Não, sou eu. Eu estou aqui. Principalmente o eu. E a avaliação, pessoal, a avaliação eu chamo de humildade. Você tem que ter humildade para ver o que você fez de bom, o que você fez de ruim. E o que fez de bom, tenta melhorar, valorize. O que fez de ruim, corrige. Pede a opinião do teu colega que estava junto na negociação, ou reflita daquela forma, fala, poxa vida, eu fui bem cretino, eu uso muito isso nas aulas, né? Tem a figura do cretino, em negociação e em logística, né? Tem o cretino lá. Então, assim, poxa vida, então tem que melhorar essa parte. Porque muitas vezes a gente tem um jeito de ser, e assim, eu me enxergo dessa forma, mas como é que o outro me enxerga? Não é o jeito que você se vê, é o jeito que os outros te veem também. Tá bom? Tá bom, pessoal? Faz sentido? Faz sentido, né? Tá bom. Dentro do plano, tudo aquilo que eu falei para vocês na negociação, eu separei algumas coisas que eu acho importante para colocar no planejamento. Né? Por exemplo, né? Muito negociador experiente, ele às vezes ele comete erros por a pressão do dia a dia, ele comete erros de falar primeiro de posição e não dos interesses. O que é posição na linguagem de negociação? É preço, valor, dinheiro. Isso é posição. Então o cara parte para negociar e já vai falar de dinheiro. Não, está errado. Primeiro, nós vamos falar dos interesses, ou seja, nós vamos falar das necessidades. Pessoal, não estou falando que isso aconteça aqui, mas eu já vi isso acontecer muito, né? Principalmente nas negociações aí que eu participei bastante. Tá? Nós vamos falar primeiro dos interesses, das reais necessidades, do porquê que eu estou realmente adquirindo aquilo, porquê que eu estou comprando aquilo. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês, meio que... Peraí. Deixa eu dar um exemplo para vocês, meio que rápido. Por exemplo, tinha uma época que eu estava desenvolvendo fornecedores de papel na China. Então, eu fiquei muito tempo na China. E o meu acabou aqui, né? E meu pessoal estava lá. Meu pessoal estava lá negociando. Meu pessoal, era dividido a minha área de sobremesa, estava lá negociando TI. Tinha um projeto muito grande no Estadão na época, muito tempo atrás, de ter lá um site de busca, um tipo de um Google da vida, porque a Folha tinha o UOL. E o Estadão ficou lá, né? Olhando para um bico, um tempão. Aí, quando foi ver, a UOL já estava despontando e o Estadão precisava fazer alguma coisa. E montou um projeto grande, viu? Um mundo de gente trabalhar, parte de tecnologia, uma coisa um pouco interessante, né? Porque era papel e parte de tecnologia e computador, né? numa cultura de dentro do jornal, e veio lá. E eu voltei e me chamou a atenção um item, um software. Na minha cabeça cretina de TI, um software era um CD. Sabe, o CDzinho é um software na minha cabeça. E aquele software custava, acho que era coisa de quase 3 ou 3 milhões de dólares, porque era um software, coração do negócio. Pessoal, um software custa 3 pau, né? Pode até ter mais, né? 3 milhões. E me chamou a atenção daquele item, o projeto era muito complexo. Aí, eu quis dar uma olhada como que estava a negociação. Chamei lá minha equipe de negociadores, falei, minha equipe de negociadores, como é que está isso? E lá do outro lado tinha o Herbert, né, que era um americano que vinha negociar no Brasil. Falou, olha, nós já estamos fechando. O valor, chefe, 3 milhões mesmo, já estamos falando com o financeiro, está tudo certo. O pessoal de TI, o pessoal dos engenheiros lá já aprovaram tudo, né? Está tudo certo. E nós já estamos fechando, estamos até dispensando a segunda empresa lá que nós mandamos lá, a RFI, a RFP, aquela coisa toda, né? Para fazer a avaliação. E eu falei, espera um pouco, deixa eu dar uma olhada nisso. Porque eu estava dando atenção para papel, não estava dando atenção para TI. Então eu estava errado. Chamei, peguei o contrato, aí eu sou cartesiano, aí eu li o contrato inteiro 2 vezes, um contrato difícil de entender, e vi que naquele contrato não tinha muita coisa, não tem experiência em TI. Mas eu chamei o gestor de TI na época e falei, fulano, tal coisa, não está, isso vem posterior. Está no contrato, mas vem posterior. Porque esse pessoal, desculpa a colocação, eles vendem uma coisa e depois fica vendendo algumas outras coisas para complementar, né? Compra o carro peladinho lá, e depois eles vão te vendendo as coisas do carro, né? Os acessórios. É isso que acontece? Esse pessoal é esperto a beça, né? Ok. Aí olhamos lá, vi que tinha uma série de detalhes que não tinha. Não tinha. Pessoal, não tinha. Manutenção. A manutenção era paga. E eu achava que tinha que ter um tempo de manutenção do software. Discuti com os engenheiros e joguei aquele para dentro do contrato. Joguei não. Pus lá, né? Fiz a minha listinha de interesses, de necessidades, tá, pessoal?
Posição é dinheiro, isola essa variável e vi minha listinha lá das necessidades. Primeiro, manutenção, não tinha. Tá, valia lá, sei lá, 200 pau. Não querendo falar de dinheiro, mas tinha lá um valor. Pessoal, licenças, o que eles davam de licença, pessoal, era uma coisa ridícula. Vocês sabem, né, o que é licença, aquela coisa? Né? Estou brincando, brincadeira. Então precisava de mais licenças, custava muito caro. Então eu coloquei um número mínimo muito grande de licenças. Joguei lá. Tinha uma parte de upgrade. Upgrade era uma coisa maluca, que aquilo tinha um upgrade de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, eu não lembro. Mas eu diminuí muito esse prazo de upgrade. E pedi, pelo menos, que, se não me engano, que me falha a memória, isso faz muito tempo já, eram 2 anos que eles davam de upgrade para nós sem ter essa cobrança. Valia mais dinheiro. Estão percebendo, pessoal? Não estou falando de preço, estou falando de necessidades, coisas que não estavam dentro do contrato. Ele estava, de alguma forma, fora. E fui colocando, né? Upgrade. Treinamento. Treinamento, o pessoal tinha que ir para os Estados Unidos, era uma equipe grande, tinha lá uns 20, 30 pessoas para treinar fora. Aquela tecnologia era nova, ela estava entrando no Brasil naquele momento, essa empresa estava participando disso, estava fazendo isso para nós, então precisava mandar o pessoal para lá. E encaixei o treinamento, também na minha lista. E peguei a minha lista e falei assim, desculpa, seu nome é? Eu falei assim, Edmur, está aqui a minha lista de interesse, de necessidade. Aí o Edmur pegou aquela lista, foi lá para o chefe dele conversar. E o chefe dele era um alemão, que morava em Connecticut, nos Estados Unidos. Né? É isso aí, não é, Edmur? Era é aquele lá mesmo, o loirinho, né? O alemão. E o alemão não entendia aquilo. O Edmundo chegou lá, mostrou aquilo para ele, falou, chefe, está aqui. Ele não entendia. Falou, que é isso aqui? O troço já está 6 meses negociando. Não, é que chegou um cara, ele estava na Ásia lá. Pô, o cara é chefe lá e se invocou com isso. E me invoquei mesmo. Jogamos lá. Aí ele voltou, o Edmur voltou. Daquele item, a minha lista tinha uns 10 relação das minhas necessidades, dos meus interesses. Valia lá na época, sei lá, 600 mil, alguma coisa do tipo. Não lembro muito de números, mas tinha um valor significativo de que não estava. Era a minha lista de interesse e necessidade. Voltou lá deixa eu falar até o nome do cara lá, o vendedor na época, o Herbert, que você conhece também, né? O Edmur. O Herbert, aquele cabelinho vermelho. Voltou. Herbert voltou, chegou para mim e falou assim, o nosso chefe lá aprovou esses 2 itens aqui. Aí eu falei, o Herbert não aprendeu absolutamente nada. Falei, Herbert, se não aprovar essa condição que nós estamos colocando, eu vou partir para conversar com o teu concorrente. Você me perdoe. Mas isso, para nós, é importante, nesse momento. E o Herbert ficou coçando a cabeça, porque o Herbert é vendedor, e o Herbert vive de comissão, né? Vendedor técnico, engenheiro, tal, analítico, a beça, bom. Aí ele falou assim, Roberto, não tem jeito. Vai ser uma condição muito difícil. Eu falei, Herbert, quer ver você convencer o Fritz lá, o alemão? Eu não deveria, mas vou te ajudar. Eu não deveria. Eu falei, Herbert, cadê a sua lista? Onde está a sua lista de interesses? Eu fiz uma, cadê a sua? Como assim? O que é isso? Eu falei, não fez, né? Não faz curso, não estuda, só fica olhando engenharia, só fica fazendo conta. Não vai interagir, não vai entender. Falei, Herbert, vamos fazer uma lista de interesses para você pedir para mim. Porque interesse, pessoal, necessidades, muitas vezes são iguais para os 2 lados. Tem coisa que é boa para aquele moço ali, é boa para mim. Entra na negociação, bota isso lá no planejamento, o que é bom para ele, o que é bom para mim. Aí o Herbert falou, qual que é a minha lista de interesses? Eu falei, Herbert, você vai vender um software aqui no Brasil, não vai? Tá, muito bem. É o jornal do seu Zé ali da esquina, do seu João Pipoqueiro? Não, é o Estadão. O Estadão é um dos maiores jornais do Brasil. Então você está dentro de uma empresa jornalística que tem o nome Grupo Estado de São Paulo, que interage com o Globo, interage com a Folha e com todas essas gráficas comerciais que pode usar esse teu software. Tá certo, Herbert? Tá entendendo? Ele falou, não. Falei, meu Deus do céu. Dei lá o endereço para ele, falei, vai fazer o curso lá. Falei, Herbert, anota aí. Eu estou fornecendo para o Grupo Estado. Aí ele anotou. Falei, Herbert, porque nós temos lá, o Estadão tem um caderno, pessoal, que chama, eu não sei como chama hoje, se é Link ou se é... Na época acho que chamava... Link, né? Obrigado. Chamava Link. Na época tinha um outro, mas era o caderno informática também. Link informático em cada jornal tal. Olha o menino bem informado ali. Ó. Como é que você chama? Fábio. Ah, foi você que falou? Fábio. Conhece o Herbert, Fábio? Não. Aí eu falei, Herbert, nós vamos pôr uma matéria. E foi o que aconteceu. Nós vamos pôr uma matéria no Estadão a respeito. E pusemos a matéria no Estadão. E vamos mencionar, Herbert, o nome da tua empresa, o nome da tecnologia que nós estamos comprando. Cretino. Vamos pôr. Aí o Herbert começou a entender. Pô, o maior jornal, vai sair uma condição no jornal,
Aí ele começou a gostar do jogo. Falei, agora você dá uma parada aí também, né, Herbert? Segura um pouco aí. Outra coisa, pessoal, os jornais, por ser uma empresa, os jornais grandes, eles se ajudam muito nos bastidores. Porque se dá uma dor de barriga no Estadão em papel, o único que pode ajudar é a Folha, ou o Globo. Os jornais brigam na mídia. Lembra aquela propaganda do ratinho, que caiu o jornal em cima? Que, né? O rato era a gente, era o Estadão, né? E a Folha é o que mais esmagava a gente com o jornal. A gente ria tudo, mas quando faltava papel para a Folha, que dava um problema, o menino me ligava assim, 4 horas da manhã. Roberto, eu preciso de 2 carretas de bobina de meia. Não de meia, assim, pessoal, de meia medida. Eu não perguntava para esse meu colega diretor, por quê? O que foi? Errou o planejamento aí, amigo? Ficou sem papel? Que negócio é esse? Não! Eu ligava para o armazém e falei, manda lá o papel para ele, depois a gente dá um jeito. Vai lá, arruma a nota fiscal, não sei, joga, põe o papel que ele está precisando agora. E quando dava dor de barriga, no Estadão ele que ajudava. Faltou chapa, por algum motivo, pessoal, as coisas acontecem. Quebrou uma peça de máquina, aquelas máquinas rotativas de 200 metros, de 2, 3 andares. Entendeu? Então tinha essa interação. Eu falei, Herbert, e outra coisa, como o Estadão, isso aqui, a tecnologia usada para nós não interessa, pode ser usada em qualquer jornal, a gente vai abrir o Estadão para ser um showroom para os nossos parceiros, porque eu quero que o cara da Folha venha ver o que nós fizemos. E eu quero que o cara do Globo venha ver, e eu quero que o meu parceiro do 0 Hora lá da rede RBS de Porto Alegre venha ver também. Aí o Herbert começou a entender. Ele falou, então ao invés de eu vender 1, eu vendo 5. Eu falei, pode até vender até 10. Vocês entenderam, pessoal? A questão. E o cretino veio falar de dinheiro comigo primeiro, né? Ele vinha falar de posição e não tinha pensado nessas coisas. Então, pessoal, sempre ao fazer uma negociação, explorem o máximo os interesses, as necessidades. Explorem o máximo. Depois você vai partir para preço. Aí, quando está tudo certo, a lista do Herbert de interesses que nós fizemos junto, era mais vantagem para ele, porque para mim era barato fazer tudo aquilo, não custava quase nada. Mas para ele tinha uma representação financeira muito grande. Concorda ou não? O alemão aprovou, viu, Edmur? O Fritz aprovou, porque foi para o alemão, aí ele convenceu o alemão, porque o Herbert já não estava mais do lado do alemão, ele estava do meu lado, porque ele tinha interesses ali. Tá certo, pessoal? Ele foi lá, conseguiu aprovar. Não aprovou, falando a verdade, não aprovou os 10 itens, aprovou 8. Não foi 600, mas foi 400, ou foi 500, se não me engano, né? Em unidade de valor da época. Então já era um grande ganho financeiro. Aí, pessoal, foi engraçado. Quando fechou tudo, falei, tá vendo, Roberto? Você ganhou mais do que eu aqui, na lista de necessidades e interesses. O Herbert falou assim, bacana, eu aprendi, agora vamos usar isso aí para todo canto do mundo que eu for. Tá bom. Falei, Herbert, mas antes de ir embora, vamos falar daquilo que nós isolamos. Volta para a posição do dinheiro, do valor, dos 3 milhões. Vamos negociar agora a posição. Falei, como assim? Eu falei, agora você vai me dar um desconto, porque eu vou pagar à vista. E, pessoal, e o meu financeiro do Estadão é muito engraçado. Ele chegou para mim e falou assim, ô Roberto, aperta o cara, olha a visão do financeiro do projeto, aperta o cara na negociação. Pede lá uns 5, pede lá até uns 10% de desconto. Ganhamos muito mais com essa coisa. Mas a visão do financeiro era essa, naquele momento. E ele falou assim, e fala que você vai pagar à vista, mas faz umas 3 vezes. Eu falei, como assim? Vai pagar à vista, faz umas 3 vezes. Financeiro tem dessas coisas, viu, pessoal? Não, paga à vista, mas quebra umas 3. Falei, ou é à vista ou é em 3. Me fala o que eu tenho que fazer. Que eu preciso pôr aqui no planejamento, tá? Mas foi muito engraçado. Pessoal, não, isso aconteceu mesmo, mas o financeiro ele tem a visão mais agressiva disso. Tá bom? Ok. Entenderam, pessoal, que são interesses, que são posições? Tá claro isso? Não vamos errar mais, jura por Deus? Vamos negociar, vamos explorar tudo primeiro. E é importante eu saber quais são os interesses da minha parte, para eu pôr no planejamento, e saber os interesses da parte do outro lado. Quais são os interesses dele também. Tá bom? Que sabendo a gente já pode melhorar aí. Pessoal, máquina, né? Não é máquina de... Essa máquina assim, né? Não é melhor alternativa caso não acordo. Já viram isso ou não? A melhor alternativa caso não acordo é que eu falei que você tem que ter o plano A, B, C e D lá. Então você vai pôr no seu máquina... O máquina é um elemento importante. Sabe por quê? Eu já passei por isso. Eu estou numa negociação lá em Xangai, lá em Beijing, não, era em uma outra cidade, eu não lembro, não, era Hong Kong, não, era Shenzhen. Estou lá numa negociação pesadíssima com um fornecedor, numa condição importante, e eu não tinha um plano, eu não tinha uma saída, eu não tinha uma máquina, eu não tinha uma melhor alternativa caso não acordo. E a chinesada, eles trouxeram uns caras diferentes lá para negociar, porque chinês aperta na negociação. São bons para negociar, mas aperta a negociação. E aquilo volta toda hora, é um inferno aquilo, né? Eu vou falar um pouquinho de chinês aqui. Volta toda hora a negociação. E aí, pessoal, quando você está numa negociação,
e você não conhece o seu plano B, você está frito. Mas está muito frito. Você está ferrado, desculpa a expressão. Sabe por quê? Porque assim, você vai pensar, puxa vida, se eu não fechar essa tecnologia, com aquele projeto acontecendo lá na Telefônica, que é a semana que vem, eu estou negociando com esse, não tem um plano alternativo. Será que agora apareceu esse elemento novo, e está fora do meu orçamento, está fora da condição de a gente fechar? Então, pera um pouco, deixa eu pensar, será que aquele cara lá da Índia me atende? Será? Aí, meu amigo, já foi. Será não? Você tem que saber se ele te atende. Vai lá na Índia e conversa com o indiano. Fala, indiano, como é que funciona tudo isso aqui? Aí ele vai te explicar, vai mostrar, você fala, muito bem, esse cara é o meu máquina, é meu plano B, se com China não der certo. Tá claro isso, pessoal? Não pode ir para negociação sem saber se o outro te atende. Ou se o outro do outro te atende. Tá bem? Porque eu já fiz esse erro. E aí, meu amigo, aquele site, né? O que eu faço agora, né? www, cada um com seus problemas, ponto. O que eu faço agora? Ou seja, você ficar numa situação com uma corporação dessa por trás, o que eu faço agora? Meu amigo, você fica... Olha, você se sente um cretino, você fica desse tamanho. Então, como é que uma pessoa como eu deixa um troço desse escapar? E já aconteceu comigo. Tá bom? Então tem que ter plano B lá. Mesmo para negociar interno. Pô, meu chefe vai falar alguma coisa. O que eu vou falar para ele? Qual é meu plano B? Ok. Pessoal, outra coisa rápida, que legitimidade. Se refere à percepção de quão justo é um acordo. Então é ética. Tudo que nós formos negociar tem que ter legitimidade. Tem que ser ético, tem que ter acordo. Estamos falando disso aqui. Vocês estão ouvindo aqui eu falar? Porque tem que ter legitimidade. Porque eu tenho certeza, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Você vai para uma negociação, ou vai fazer uma aquisição, ou qualquer coisa, e alguém e fala assim, depois você sabe aquela sensação de que foi enganado. Já aconteceu isso com vocês alguma vez ou não? Já ou não? Acho que não, né? Isso aqui não acontece, né? Pô, acho que eu fui enganado, rapaz, fui comprar aquele negócio lá, e então, ou seja, não tem legitimidade. Pessoal, quando você tem a sensação de que foi enganado, tem volta? Tem volta? Não tem mais negociação. Tá bom, pessoal? Então, legitimidade em tudo. Ou negociou, fechou, mesmo que... Cumpra. Tenha legitimidade. Ajuda a criar os alicerces de crédito, tá? Pessoal, outra coisa que põe lá no planejamento é a abordagem, né? A minha abordagem vai ser integrativa ou vai ser distributiva? A abordagem integrativa é agregar valor, é pensar a longo prazo. Vou comprar algo que eu vou depender daquele fornecedor muito tempo. Eu vou numa negociação integrativa. O meu vetor de agregar valor vai estar junto com o vetor dele de agregar valor. Nós vamos andar na mesma posição. Tudo bem? Agora, a abordagem distributiva. Eu vou fazer uma compra, eu vou fazer uma negociação pontual. Vou lá comprar um apartamento, não vou comprar uma máquina, uma tecnologia, vou comprar um apartamento. Então, eu vou negociar lá com o corretor de imóvel, com a empresa, o que for, mas vou negociar com aquele cara só aquela vez e acabou. Não vou mais ter relação, a não ser que se apaixona lá pelo cara, ou pela, né? Mas assim, não tem mais relação. Negociou ali, então eu vou na abordagem distributiva. Eu vou reivindicar valor, eu vou puxar. Pessoal, e as duas estão certas. Está vendo como depende da negociação? Está claro isso, pessoal? Estão entendendo? Tá bom? Tá bem? Tá bem, pessoal? Boa. Então, integrativo é certo, longo prazo. Estou pensando a longo prazo. Quando eu comprava papel, quando eu comprava produto lá, eu pensava a longo prazo. Eu ia na integrativa, era na alegria e na tristeza. A gente a gente tinha ali uma interação boa. Agora, quando é comprar algo muito spot, sabe o que é spot? É momentâneo, é aquela condição única. Eu não vou ver nunca mais, não vou depender nunca mais, então eu vou apertar na questão da posição, apertar na questão do preço. Tá bom, pessoal? E vou reivindicar valor, vou usar argumento que for e acabou. Pessoal, uma coisa complicada em negociação que eu falei são as diferenças culturais. E nós escolhemos aqui os chineses, porque lá na China, quanto tem gente lá, pessoal? Tem gente abessa, né? 1,3 bi, quer dizer, agora já deve ter até mais um pouco, né? 1,3 bi de chinês. E engraçado que um desses dias lá na China, esses tempos que eu estava na China, estava conversando com um senhor de uma fábrica, ele falou assim para mim, eu falei, rapaz, isso aqui é muito grande, tem muita gente, né? Ele falou, e você não sabe um dado? Eu falei, não. Ele falou, caiu aqui, ó. Ele falou assim, ele falou, negociador tem que estar de olho em tudo, hein, pessoal? Caiu ali, já avisei o moço, ó. Tem que estar de olho. Tem que estar com a antena sempre ligada. Brincadeira. Pessoal, o chinês falou assim para mim, o rapaz, esse diretor dessa empresa, né? Um senhor já muito instruído, né? Ele falou assim para mim, olha, você sabe qual é o consumo per capita de frango na China? Sabe, pessoal? Vocês sabem qual que é? É um frango por ano. Ou seja, cada chinês come um frango no ano. Isso é um dado verdadeiro. Isso é um dado que ele me colocou e eu depois fui confirmar.
O chinês come, ou seja, tem chinês que nunca viu um frango e tem um que está comendo 5 frangos. E agora, pessoal, em 2010, 2011, 2012, saíram dos interiores da China 400 milhões de chineses para trabalhar, para fazer telefone, fazer computador, fazer essas coisas, né? Microfone. China, ó, fazer isso aqui. Eles vieram. Então, eles não estão mais plantando aquele arrozinho para comer. Eles vieram para as grandes corporações. Então, ele tem um salário, ele quer comer, ele quer tomar um café da manhã, ele quer consumir. Ele ganha lá 100, 200 por mês. Estou feliz da minha vida aqui. Então, pessoal, essa questão do chinês, essa invasão toda de trabalho, são 2 vezes o Brasil de população, demanda uma série de necessidades. Né? Curiosidade, uma delas é o Brasil exporta muito alimento para lá. E a África também. Eu vou muito à África, eu vejo isso. Mas eu nem sei porque eu falei do frango. Vamos falar aqui das diferenças culturais. Nem sei porque eu falei... Não, agrega valor, tá, pessoal? Vocês sabem que então é o negócio do frango aí, tá? Tem muito chinês lá no frango. Come frango. Tem muito frango. Não, a coisa era assim, para concluir. Eu falo nas minhas aulas. Pessoal, se o chinês agora falar assim, não, vamos comer 2 frangos por ano. Onde é que vai arrumar frango? É mais 1,3 bilhão de frango. Então, pra você ter uma ideia, tá? Cada um tivesse uma conta da Telefônica, ia ser legal, né? Uma continha da Telefônica. Pois, pessoal, diferenças culturais. Então, idioma, expressões e gestos. Se vai negociar fora, é importante falar a língua. Minha primeira língua foi uma língua terrível, que meus avós nasceram lá na Transilvânia, na época do Império Austro-Húngaro. A minha primeira língua foi húngara, uma língua desgraçada. Só se fala na Hungria. Então, né? É uma língua difícil. Vai negociar nos Estados Unidos, pessoal, tem que estar falando muito bem inglês. Ou tem que estar com uma pessoa, porque já é difícil entender as coisas no seu idioma. Concorda ou não? Tem que prestar uma atenção terrível. Agora, imagina negociando em outro idioma. Então, eu tenho um inglês muito bom e eu tenho um espanhol muito bom. Pelo menos eu me viro bem nas negociações por aí. Mas mais do que falar, tem que entender bem. Tá certo, pessoal? Então, a questão cultural é difícil, né? E outro, o idioma inglês, como o americano é um pouco mais cartesiano, ela é um pouco mais grossa. O espanhol, já como é um latino como nós, então já é uma condição um pouco mais amena. Você consegue interagir melhor, pelo menos pela minha experiência. Vou lá negociar com o chileno, está aqui na América do Sul, falo espanhol, tem uma condição, então interage melhor. Então, um anglo-saxão é bem diferente de nós, povo latino. Tá bom, pessoal? Características latinas. Tradições ligadas à arte, música, à dança, à literatura. Lá na minha terra tem muito isso aqui, ó. Tem muito bailarino, mas os caras lá são bailarinos, não, né? Os caras são Baryshnikov, aqueles caras lá, né? Tradições ligadas. Então, quanto mais você conhece do país, melhor, para você interagir, para você colocar, sabe lá naquela abertura que eu falei na negociação? Fala um pouco do país do cara, ele vai gostar disso. Eu conheço. Quando eu comecei em Angola, eu já vou a Angola há 7 anos, da aula. Então, inclusive, estou indo para Angola dia 25 agora, próxima semana, aí acho que é a outra, né? Caramba, eu até esqueci esse negócio de Angola. Oh, meu Deus do céu. Ficar em Angola. Angola, quando a primeira vez que eu cheguei lá, que tinha uma turma de alunos assim, do MBA, que fui dar aula de negociação, de logística, eu não lembro, o angolano falou assim, aposto que o professor, que eles falam, não é português, aposto que o professor não sabe nada de Angola. Se deu mal, porque eu li bastante sobre Angola, sabe até o nome do cantor da atualidade ali. Aí, pessoal, isso foi importante, porque eles têm uma educação diferente da nossa, é uma educação europeia, portuguesa. Tudo bem, é um povo parecido, né? Mas é diferente do brasileiro, eles são mais quadradões ali. E outra, e eles têm aquela questão tribal, tem a questão da África. É muito orgulho, tem lá os reis, os kings, aquela coisa toda. Então é uma mistura interessante, mas depois que você vence essa barreira, você é muito bem recebido. Tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia dessa condição aí, tá? China nem fala, né? China é difícil. Educação, conhecimento sobre o sistema educacional, crenças, incluindo religião, pessoal. Religião é um assunto interessante, eu ensino isso muito para o meu filho, eu sou católico, né? Meio praticante, assim. Para falar a verdade, quase nada, né? Católico, quase nada praticante. Mas eu sou lá católico, mas tem uma religião judaica. Eu ensino para o meu filho, eu leio muito a respeito, o que é, como que funciona lá, como que está, quais são os costumes da religião judaica. Eu falo para ele do islamismo. É uma outra religião, é importante ele entender, porque eu falei, Igão, um dia você vai ser aí que você vai estar andando pelo mundo, é que nem o pai está morando. Tá? Tem um judeu, ou tem um islâmico, ou tem um católico, ou o que for, um protestante, você vai ter que interagir. Respeita a religião dele, por isso conheça a religião dele, respeite, porque ele tem alguns costumes diferentes, e ele respeita a sua, e vocês vão viver em harmonia, porque o mundo é o mundo. É assim que funciona, tá, pessoal? Então, a questão cultural. Aí, organização, família,
conhecer o sistema de sindicato do país também é importante. Vamos falar um pouquinho dos chineses aqui agora. Pessoal, nós temos lá a China, tem umas características interessantes. Lá, para você operar de uma forma eficiente na sociedade chinesa, é importante você ter lá um interlocutor bom. E esse cara tem um nome, chama-se Guanxi. Guanxi é o relacionamento. É um cara de prestígio, é uma pessoa que tem acesso às empresas. É a pessoa que vai te levar nas corporações e vai te ajudar a interagir e negociar. Às vezes o Guanxi pode ser remunerado pela própria empresa que está indo ou pela própria empresa que ele está levando, normalmente, que ele está, visitando. Tá? Isso é uma condição, já aconteceu comigo. Eu estava em Hong Kong, discutindo lá com o Guanxi, e ele me indicou uma pessoa, a China, para me acompanhar, que já foi preparada aqui eu discuti muito com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China aqui, né, essas indicações, ele me fez a indicação de um Guanxi em Hong Kong, quando eu fui fazer negociações lá, e de um Guanxi lá na China. Tá bom, pessoal? Ok. É um conceito de extrema importância para se operar de forma eficiente. Então, tem que ter essa pessoa, tem que ter essa condição. A não ser que é um grupo muito grande, já tem interação e já tem os caminhos diretos, mas quando você está abrindo, é importante ter essa figura, ter esse Guanxi. Tá bom? Depois vocês leem aí o tempo que fala. Tá? Característica para negociar com a China. Pessoal, dadas as diferenças de Ocidente, né, e China, lá da Ásia, seguem algumas sugestões. Isso eu vi, né, o que eu passei. Fornecer à parte chinesa a documentação, eles gostam de ver isso. Trocar cartões com todos os interlocutores presentes. Pessoal, se tiver 100, vai ter que ter 100 cartões. Então, quando for à China, leva uma mala de cartão. Não pense, mas leva mesmo. E outra coisa, tirou uma foto com um chinês, ferrou. Vai ter que tirar com todo mundo. Tem que tirar. Pessoal, eu fiz essa bobagem numa fábrica de papel. Tirei a foto com o chinês, né? Porque eu vi uma placa, não sei nem o que estava escrito. Nem sei, mas era bonito, uma fábrica imensa, a maior tecnologia em papel e celulose que eu vi na minha vida. Uma fábrica imensa. Eu abracei o China ali, ele ficou todo, né, assim... eles gostam de tirar fotografia. Abracei o chinês e tirei uma foto. Meu amigo, foi 1h30 ali de fotografia. Não, é verdade. Eu tenho até essas fotos aí, né? Então, não tira foto. Não gosta de tirar foto. Senão, ou gosta, né? Então, tira foto com todo mundo. Cartão na China se entrega com as duas mãos. Isso é questão de respeito, tá? Cuidado com essa condição. O passaporte na imigração entregam com as duas mãos. Tá certo, pessoal? Então, o China é assim, tá? Trocar cartões, informar a parte chinesa das posições hierárquicas de todos. Eles gostam de saber quem é chefe, quem não é, quem manda e quem não manda. Gostam de saber. Mas nós também gostamos, né? Informar a parte chinesa o tempo que se pretende ficar no país, porque aí eles vão falar, vai ficar 10 dias, então nós vamos pôr um ritmo de negociação para 10 dias. E fala a verdade, né? Vou ficar 10 dias, vou estar aqui nessa condição. E ter uma estratégia clara de estruturas preparados. O chinês, pessoal, ele é muito voltado a isso. Pode ser uma bobagem, mas você fazer concessões, para ele é uma questão de respeito, de amizade. O chinês tem muito disso. Eu aprendi a conhecer chinês quando eu comecei a ir para a China, porque aqui eu tinha uma visão diferenciada. Eu achava o chinês muito agressivo, e não é. Eles são muito hospitaleiros, na minha opinião. Tá? Tive muito boas referências na China. Saber qual a posição hierárquica dos seus interlocutores, né, nas negociações. Você está negociando? Saiba a posição hierárquica, que normalmente quem decide não está presente. Tudo bem, pessoal? Não está presente, está fora. Eles estão negociando, estão levando para alguém. Ser paciente, não tem como. É paciência chinesa, porque eles recomeçam as negociações muitas vezes. Entendeu, pessoal? Muda tudo. Aprende, é o jeitão do chinês. Não tem jeito. Tem aí sites que você lê, pessoas que ficaram realmente aí bem abaladas psicologicamente, altos executivos com negociações pesadas com chineses, tá? Eu não fiquei porque eu não ligo. Eu não dou bola. É importante perceber que tudo pode ser negociado. Nunca usar poder ou posição. O chinês não gosta disso. Eu mando, então não use isso. Minha empresa é grande, não. Negocie de igual para igual, tá? Desenvolver uma relação de respeito mútuo e amizade. O chinês aprecia muito isso. E o chinês, pessoal, divide a negociação em duas fases. O chinês e o chileno. O chileno também é assim. Uma é a assinatura de um acordo, de um pré-acordo, depois do contrato. Tudo que você está falando numa negociação, tem lá um escriba, um cara escrevendo. Depois que terminou, ele dá para você assinar. Porque a negociação toma parte ali à frente daquele contrato assinado, tá? Daquele pré-acordo, para depois fazer um contrato. Muito bem, pessoal. E aqui, mais assim, já chegando para a gente falar dos comportamentos, eu errei tudo aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero ser mais, né? Então, peraí, mais rápido, volta aqui um minutinho, tal. Pessoal, para falar rapidamente aqui para vocês, característica de um bom negociador. Planeja múltiplas opções. Conhece o tema, aprende rápido,
Tem que aprender rápido, não tem outro jeito. Não aprende devagar. Aprende rápido. Foca no relacionamento. Pessoal, risca embaixo. Relacionamento é tudo na nossa vida. Tá certo? Relacionamento. Tem moedas de troca, faz perguntas, mas sabe ouvir, não faz que nem eu que só fala. Ouve também um pouco, tá? Testa o entendimento, sumariza frequentemente a negociação, sabe? Divide ela em etapas, entende os sentimentos da outra parte, entende o jeitão do outro e avalia o performance da pessoa, e avalia o seu performance depois. Isso são coisas aí, características dos negociadores, tá? Pessoal, rapidamente aqui também falando daquela questão que eu falei que cada um tem uma visão do projeto, cada um tem um jeito de ser. Os perfis dos negociadores. Por exemplo, tem lá o elemento pragmático. Ele está nesse quadrante. Razão, emoção, lento e rápido. Quem já viu isso pode até ter visto em outros tipos de matéria, mas em negociação cabe bem. Então, em razão e rápido está o pragmático. É o jeito da pessoa de ser. Ele é mais impositivo. Entre rápido e emoção está o expressivo. Aquele cara que fala a beça. Aquele cara como eu. Tá? Emoção e lento está o afável. É engraçado que nunca tem afável em negociação, né? Então, ele está mais na emoção e na questão, e é mais lento. Então, tem tom de voz baixa inflexão, é o afável. E tem o lento e a razão, é o analítico, tá? O analítico, tom de voz constante e gestos pensativos. Pessoal, na minha opinião, o analítico é o cara mais difícil de negociar, porque ele não passa uma informação, ele não dá um sorriso. Você não sabe se está agradando ou se não está. Estou indo bem ou estou indo mal, você não sabe. O analítico é difícil. Então, a condição de negociar com analíticos tem que ter muita habilidade para poder entender. Tá bom, pessoal? Pessoal, quem aqui é mais expressivo aqui como eu? Só levanta a mão rapidinho, só para eu ter um jeitão. Eu me conheço como expressivo. Ó, olha aí, é bacana. O expressivo se dá, né, fala bastante, se comunica bem. Quem é mais pragmático aqui? Quem é mais pragmático? Tem aquela coisa, né, menos, como é que fala? Paciência e tal. O afável, quem é afável aqui? Tá vendo? Não tem um moço afável aqui. Né? Não tem, né? Na escola, no MBA, é a mesma coisa. Né? Pessoal, quem é mais analítico? Formação muito técnica, né? É empresa de projetos, né? É uma condição. Então, isso é muito claro. Tá? E vocês são as pessoas mais difíceis de negociar, tá, pessoal? Porque você fala, o cara fica assim, fazendo conta na cabeça dele. Aí você fala uma coisa legal, ele fica assim. Fala, não, agora eu vou pegar esse cara. Aí você joga um negócio bacana, está no teu planejamento. Está esgotando o planejamento. E o desgraçado assim para você. Ó. Mas na cabeça, ele está pensando, desculpa a brincadeira, né, pessoal? Mas está lá. Não dá um sinal analítico. É difícil. Então, vocês são pessoas difíceis de negociar. Pessoal, olha assim, de uma forma muito geral, as características de cada um, tá? Os estilos dos negociadores. O analítico, sério, organizado, paciente, cuidadoso, controlado, indeciso, meticuloso, teimoso, é teimoso. E perfeccionista. Pessoal, por que o analítico às vezes tem um viezinho aí de indecisão? Por quê? Por quê? Porque faz muita análise, faz muita probabilidade. A cabeça dele é uma exponencial. Né? Aquelas equações, né? Aquelas exponenciais, ele vai fazendo avaliações. Então, às vezes, isso demanda um tempo e ele se torna um pouco indeciso na negociação. Não estou falando que é o caso de vocês. Isso é um modo geral, tá? Pessoal, o apoiador. Quem é o apoiador? Lá do lado. É o afável. É o amável, compreensivo, prestativo, bom ouvinte. O cara é integrador, fingido e ineficiente. Ou seja, tem um cara afável, pô, aquele cara me escutou pra caramba. Fingido, pessoal. Tá aqui, ó. Sabe aqueles caras que você vai em festa, que você fala e ele escuta? Bacana. Tá, acabou, passou aqui, saiu, esquece, tá? O catalisador, quem é o catalisador? É o tom, é o expressivo. Olha o jeitão. Criativo, nossa, muito criativo. Empreendedoríssimo, adoro empreender. Empreendedor, entusiasmado, então nem fala. Estimulante, persuasivo, o desgraçado é superficialzão, não se aprofunda muito nas coisas, tá? Exclusivista, impulsivo e inconstante. Isso é o tom, é o jeito de ser do expressivo, o meu jeito, tá, pessoal? Aí tem o controlador. Ele é decidido, o controlador, desculpa, é o pragmático. Ele é decidido, eficiente, rápido, objetivo, exigente, crítico. Ele é impaciente, porque quer as coisas muito rápidas e muito certas. E ele é insensível. Tudo bem, pessoal? Esse é o jeitão desse povo aí que é pragmático. Tá bom, pessoal?
Ok. Esse é um jeitão, é uma condição mais generalizada, não é? Porque uma vez dando aula, uma moça falou assim, professor, mas eu não sou teimosa. Eu falei, eu sei que não, não sei que não, mas isso aqui alguém escreveu isso aí, né? Essas coisas aqui. Tá bom. Pessoal, agora tem um filme, né, muito bem indicado, até pela Telefônica mesmo, pelo grupo, né, sobre uns garotos fazendo uma negociação em moedas de chocolate, para vocês verem o que é ter tudo e o que é dividir a condição. Tá bom? Eu vou pedir só para a Sandra colocar o filme, Sandra. Ô, Sandra, é só apertar ali? Que tempo que eu tenho, pessoal, ainda, hein? Você sabe? Deixa eu... 25? Eu tenho um problema que eu não enxergo, né? Vamos colocar atrás aqui. Eu tenho mais 10 minutos. In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. I'm gonna give her 2. You get 3. So you get 1. You get 3. At first, they keep more for themselves, but there's a catch. It's the other child who gets to decide if the split's fair. If not, they can refuse the offer. And then, both children have to go away empty-handed. Will they get away with it? No. I said no. No. What do you mean? That means you don't get any chocolate. I don't care. It's already too little. Almost all of the children reject a smaller share, preferring to have nothing at all. It may seem strange, but it's not. By going without themselves, they're punishing their partner, who loses even more chocolate. And they're not going to forget that in a hurry. Look what happens when the experiment is repeated. She gets 5 and I get 5. Okay. You get 4. Okay, I gotta give you 5 coins for you and 5 for me. I'm gonna give you 4. Now, with a fairer split, what will the response be? Yes. I'll say yes this time. Yeah. Yes. The children are happy to accept. It's not... Só gostar? Terminou, né, Sandra? É que ele deu uma... Bem, o que a gente gostaria de ter mostrado nesse vídeo, e o objetivo dele, né, foi realmente concluído, apesar dele realmente parar nesse ponto, é a relação do ganha-ganha, né, que vocês viram aí através, né, da palestra do professor Roberto. Então, assim, quando existia uma negociação que os meninos perdiam, eles ganhavam menos, não era interessante, eles devolviam. Então, o ganha-ganha é o ponto-chave de toda essa estratégia para a negociação. Professor? Pessoal, e realmente é isso, né? Não tem essa condição, a gente brinca bastante aqui, mas todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ter essa satisfação. Esse filme veio perfeitamente, encaixou muito bem. São crianças, né? Vale para a gente, para a nossa vida corporativa, enxergar essa condição dessas trocas, tá? Não queira ter tudo, né? Tem aí aquela condição da divisão, o que é bom para todos. Pessoal, agora nós temos aí uns 15 minutos, que é um tempo mais que suficiente, para a gente falar sobre a questão de conflito. Tá? Conflito surge quando há necessidade de escolha entre situações. Olha a cara da mulher, a mulher vai perder, o cara vai perder esse braço de ferro, porque a mulher está determinada. Olha o cara, está brincando, né? Vamos lá. Pessoal, o conflito, ele tem 2 causas, que eu já falei na negociação, só complementando. Ou ele é de causa real, ele vem de divergências acerca de políticas, normas, critérios da própria empresa, critérios do país ou da condição. Tá? Então, ele vem de uma coisa real, de normas, prioridades, recursos, papéis, relações,
ou ele vem de causa emocional, que envolve sentimentos negativos entre as partes, como assim, uma questão de desconfiança, de desprezo, sabe? Isso é difícil, né? O ressentimento. Pessoal, eu acho que isso não acontece aqui, inclusive em poucos lugares do mundo eu vejo isso. Mas vocês já tiveram a impressão, entrou alguém ali, você nunca viu a pessoa, né? Entrou alguém e falou assim, pô, não fui com a cara daquele cara. Vocês já fizeram isso alguma vez? Não? Fala a verdade. Olha, o cara mitidão, o jeitão daquela ali, não sei o quê. Acontece às vezes, pessoal. Às vezes acontece, a gente pré-julga. Isso é natural acontecer, isso é do ser humano, tá? Isso é condição, quer dizer, nem teve conflito, já começou o troço emocional. Já não fui com a cara, nem conversei com o coitado. Conversa com a pessoa. Né? E às vezes a pessoa entra nova numa empresa, é legal, né? Quando você entra novo na empresa, todo mundo olha lá com um jeitão, cada um tem um jeito de ser, ou aquele, né? Sempre tem um mais amigo, outro menos e tal, mas é condição natural do ser humano. Não estou dizendo que acontece aqui, tá, pessoal? É uma das outras empresas que eu visitei por aí. Lá onde eu trabalhava, aquelas coisas, né? E às vezes assim, né? O cara quer ser integrado, a pessoa que está chegando quer integrar. Pô, quero ser aceito. Poxa vida, né? E aí ninguém vai almoçar com o coitado. O cara fica, não sabe nem onde tem um restaurante, as coisas. Então, a gente coloca assim, pessoal, mas o conflito, ele vem de causa real ou de causa emocional. A causa real que eu falei para vocês é o banco, sem coração. A causa emocional é o produtor de vinho. É o cara que tem o coração naquela condição de que ele produz aquele vinho há 400 anos. Tá, pessoal? Tudo bem? Então, não deixem um conflito sair do real e vir para o emocional, que é mais difícil de tratar. Muito bem. Tem aí, eu coloquei para vocês os tipos de conflito, né? Então tem conflito intrapessoal, entre pessoas, intrapessoal, um conflito de questão de valores, até separei o slide para falar mais isso para vocês. Interpessoal, entre pessoas, isso acontece. Intergrupais, conflito entre grupos, né? Normalmente na área de projetos. E conflitos interorganizacional. Uma vez eu fui dar aula na fundação, lá na GV, eu cheguei, era um MBA em Company, mas dentro da GV, na 9 de julho. E era Itaú Unibanco, tinha acabado de fazer o merge, né? A junção deles. Eu falei, quer ver? Quer ver? Quer ver? Falei, pessoal, essa aqui é o MBA do Unibanco. Falei, não, é do Itaú. Ela falou, não, é do Unibanco, sim, senhor, professor. Né? Porque metade aqui era de uma turma, metade era outra. Falei, pessoal, precisa juntar. Tirando um ou outro que estava ali, falei, precisa juntar todo mundo. Isso aqui é uma coisa só agora. Né? A preocupação do Roberto Setúbal e do Pedro Moreira Salles agora é juntar todo mundo. Então, né, então era bem recente, são as experiências que eu faço ali. Então, era uma condição de interorganizacional. Pessoal, quem lembra lá do Evo Morales, lá, aquele como é que chama o país dele lá? O Bolívia, né? Um acordo entre governo e empresa. A Petrobras fez um acordo lá com o governo. Não fez um acordo? Pôs lá uma condição lá de exploração de óleo. A Petrobras, o homem foi lá e roeu aquilo, roeu a corda, como fala aí, né? Ele estatizou a empresa, talvez envolvido lá pelo Hugo Chávez, que Deus o tenha, aquela coisa toda, mas assim, foi uma condição de um conflito interorganizacional, entre uma organização e entre um país, tá certo, pessoal? Ok. As causas, já falei, são reais ou emocionais, e as formas de intervir, você tem que intervir no conflito. Você tem que ter atitude, tem a iniciativa e tem a boa vontade. Conflito é obrigação sua de resolver. Não espera os outros resolver, não deixa o conflito tomar muito volume, tá? Pessoal, e só para comentar rapidamente, o conflito intrapessoal é um dos conflitos mais difíceis, porque aquilo é questão de valores. Os meus valores não são iguais aos valores dele. Então, tomar um pouco de cuidado, principalmente com culturas diferentes, tá? A pessoa tem uma forma de ver, eu tenho outra forma de ver. Então, muitas vezes o que é importante para mim não é importante para ele e vice-versa. Tá bom, pessoal? Aquilo causa a questão intrapessoal e aí é um pouco mais difícil de resolver. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu terminar, estamos no final. Deixa eu mostrar essa matriz para você, 5 formas de administrar conflito. Nessa matriz, nesse eixo você tem a assertividade, o quanto eu defendo os meus interesses, e nessa matriz você tem a cooperação, o quanto eu coopero. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o baixo e alto. Afastamento. Quando está tendo um conflito, eu me afasto. Eu me isolo. Eu não participo. Eu estou meio bananão. Eu não estou participando. Tá? Estou afastado. Fico no ponto mais baixo da matriz da assertividade e no ponto mais baixo da matriz de cooperação. O número 2, acomodação. Está tendo lá o conflito, está tendo lá o ponto. Eu coopero com todo mundo, aceito tudo que os outros falam
e não defendo meus interesses. Ou seja, eu estou no ponto mais alto da matriz de cooperação e no ponto mais baixo da matriz de defesa dos meus interesses, da minha assertividade. Tá? Aí eu tenho lá um terceiro ponto, a competição, o elemento competitivo, muito agressivo. Ele vai lá defender os interesses dele, ele está no ponto mais alto da matriz de assertividade e não quero nem saber do outro lado. Eu vou agredir, eu vou ser pesado, eu vou impor, é a minha condição. O ponto mais alto da matriz de assertividade e o ponto mais baixo da matriz de cooperação. Tem um acordo, pessoal. Estou no ponto mediano da matriz, estou no meio da matriz aqui, olha. Porque o acordo é uma condição momentânea. Você fecha ali um acordo, um faz concessão, o outro faz concessões também. Tá certo? Vocês negociam aquela condição ali, está muito voltado à negociação. Fez aquele acordinho, um joguinho de soma zero ali, você fez concessões, ele também. Fechamos aquele momento, mas é uma forma rápida de se fazer uma negociação, de fechar um acordo. E, pessoal, está no ponto médio, ó. Médio em assertividade e médio. Você defendeu os seus interesses, mas fez muita concessão. Você cooperou, mas também fez muita concessão. Ele fez muita concessão. E o ponto da colaboração. Tá certo, pessoal? Ou seja, estou no ponto mais alto da matriz de assertividade e no ponto mais alto da matriz na questão de cooperação. Ou seja, eu defendo muito meus interesses. Agressivamente, defendendo, quando eu falo agressivo, de uma forma intensa. Tá, pessoal? Não é agressivo de agressividade. É de uma forma intensa. Mas eu me preocupo muito em cooperar também, porque eu quero que aquele meu parceiro ali também, os interesses dele sejam colocados, sejam efetuados. Que ele tenha as realizações dele feitas também. Isso, pessoal, na empresa é o que a gente chama de alta maturidade. Então, assim, pessoal, rápida. Mais 5 minutos eu tenho, Kátia? Posso? Kátia me deu mais 5 minutos. Pessoal, a questão do afastamento. Você pode se afastar em algumas condições. Ou preservar um relacionamento, o que for. Mas não fica afastado para você não ser um omisso. Tá? Então, cuidado com isso. Você usa naquele momento. A questão da acomodação. Tudo bem, de repente aquele momento não é importante, aquele assunto que está sendo tratado não é importante para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou cooperar com essa pessoa, porque é uma condição momentânea. Então, coopero com ele agora, para depois, num outro momento, eu impor a minha condição. É uma forma também de você administrar. A competição é ao contrário da acomodação. Não, realmente eu tenho que pôr isso aqui, resolver essa minha condição. Eu tenho que impor, é importante, não só para mim, mas como para o grupo. Então você vai lá e defende de forma muito, muito intensa a sua condição de competição. Então você fica no ponto alto da matriz, que é o contrário da acomodação. O acordo, pessoal, que eu falei, tem lá 2 elementos com a mesma condição de poder, né? De poder na empresa, de poder na organização. Eles têm um problema lá para ser resolvido, tem que ser de forma rápida, eu vou lá e chamo esse homem aqui, né? Temos a mesma condição. Você, como é que é? Ô Marcos, vem cá, vamos negociar. Vamos nós dois aqui negociar, nós vamos fechar aquele acordo. Aí o Marcos falou, tudo bem, eu topo. Então, né, chamei ele, vou lá resolver meu conflito com ele, chamo ele para negociar, a gente fecha um acordo. Falei, Marcos, não é o melhor acordo. Você fez concessões, eu fiz também. Na próxima a gente vai brigar aí numa outra condição. Espero que seja na colaborativa. E fechou aquilo e resolveu o problema da empresa e resolveu o problema da organização. Tá bom, pessoal? O 4. E o 5, realmente, é a questão da colaboração. Ou seja, todo mundo muito integrado, e isso precisa vir, isso precisa acontecer. Né? As pessoas precisam cuidar dessa questão do relacionamento. Você tem que ter essa iniciativa para cooperar. Ou seja, tem um problema, procurar aquela raiz do problema, resolver aquilo de forma colaborativa. Pessoal, quanto mais der as mãos aqui, melhor. Só ganha time que dá as mãos. Time que não dá as mãos, perde jogo. Não é que nem o Corinthians lá que fica brigando com o outro. É o Santos Futebol Clube. Os caras jogam junto. Tudo bem, o resultado lá depois perdeu, né? Importante, mas está lá. Time que dá a mão, ganha jogo. Time que briga, que fica em discórdia. O cara se afasta, o outro se acomoda. Não ganha jogo. Tá claro isso, pessoal? Time que dá a mão, ganha jogo. Aqui tem só o que eu já falei, né? Depois vocês devem receber, aí vocês leem com mais, né? Colaboração é um contraste com os outros estilos e tal. Pessoal, na questão da administração do conflito, cada estilo de administração, quando usado de forma adequada, pode revelar-se eficaz, que é o que eu falei assim, cada momento tem um momento. Qualquer estilo ou mescla dos 5 pode ser utilizado, é certo também, depende do momento, depende da negociação. E tem pessoas que com características ela pode usar, dependendo da característica dela, ela pode usar mais repetidamente o mesmo estilo, tá? E para encerrar, pessoal, a gente diz o seguinte, olha, o conflito hoje,
O conflito nos tempos atuais é inevitável, não tem como. É o tempo inteiro em conflito. Então vamos ter iniciativa, vamos resolver, vamos fazer um planejamento, vamos negociar. Vamos chamar o pai, não vira as costas, chama o homem lá, negocia com ele. Abra o coração, vamos lá e sentar junto, vamos discutir, tá certo? Entretanto, compreendê-los e saber lidar com eles é fundamental. Esta é uma habilidade imprescindível para o profissional. Pessoal, acho que eu vou otimizar, deixa eu encerrar com uma frase aqui para vocês. Tem aqui um livro escrito lá pelos meus colegas da Fundação, Negociação e Administração de Conflitos. Isso aqui é uma bibliografia recomendada. Lê esse livrinho, é bacana. Tem muita coisa que eu falei aqui. Tá? Tem muito caso. E Como Chegar ao Sim. Isso aí também é um livrinho pequenininho, rapidinho de ler. Né? A madrugada vocês não fazem nada mesmo. Lê livro de negociação. Tá? Dá uma lida no livro de negociação. Pessoal, antes de encerrar, eu só queria encerrar com uma frase, que eu gosto muito de ler algumas frases. Então, tinha um homem sonhador que dizia uma frase importante. Ele falou assim, esse homem era o Walter Disney. O Império Disney. Ele deixou várias frases, e uma delas é interessante. Eu li até muito pouco tempo. Ele falou o seguinte: faça muito bem feito o seu trabalho, faça muito bem feito o seu trabalho, que eles virão te assistir. Porque o Walt Disney vive, a condição dele é entretenimento. Faça muito bem feito o seu trabalho, que eles virão te assistir. E faça muito bem feito o seu trabalho novamente, que eles voltarão e eles trarão os amigos. Tá certo, pessoal? Então, eu espero, pessoal, obrigado, eu espero ter colaborado nesse tempo curto que nós tivemos, né, de forma muito rápida, a gente falar um pouco de negociação, falar um pouco de conflito. Eu tenho aqui o maior prazer em interagir com vocês. Eu não sei se está aqui, mas tem aí, tem aqui meu e-mail, Roberto Fialcoviz da Transilvânia, terra, e tem o e-mail da escola da BBS, robertofialcoviz@bbs.edu.br, tá? Se tiver qualquer dúvida, eu tenho o maior prazer em ajudar, esteja onde eu estiver, qualquer lugar do mundo. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado. Valeu. Gente, a gente tem mais um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui ao vivo, antes da gente entrar no chat. Pessoal, pergunta. Olha o pessoal de... Pessoal das regionais, Florianópolis, Campo Grande, olha aí, ó, Porto Alegre, Curitiba, opa, ia muito a Curitiba. Tem aí o pessoal de Rio de Janeiro, tem o pessoal de Brasília, opa, olha o pessoal de Brasília, olha o povo do governo, hein? Olha o povo do governo. Pessoal, pergunta. Aqui, Claríssimo. Professor, a pergunta aqui. Desculpa, quem falou? Silvio. Silvio, desculpa. Tudo bom? Tudo bem. 50% meu torce para o Santos, porque minha filha é santista e fazia parte da estratégia. Tá vendo que é um homem, é um bom pai. Depois, homem de coração. Depois pode entrar no Facebook. 50% é o Santos. É o Santos, que tem até um álbum meu no Facebook, que é o Parabéns, orgulho de Silvio. ter uma filha santista. Aê, parabéns. É um homem aí que depois vai merecer uma salva de palmas. Vamos lá. Professor, como perceber que o seu parceiro, o seu o negociador, Seu o contrário, seu parceiro, seu adversário seu na adversário. negociação, está te enganando? Para evitar o que eu chamo de surpresinha. Surpresinha. Ô Silvio, a melhor forma de a gente enxergar essas coisas, pessoal, não tem outra forma, é realmente observar pessoas. Tá, Silvio? Então, assim, pessoal, muito oportuna a pergunta do Silvio, né? Isso acontece muito, isso acontece em corporações, né? Então, você não sabe realmente qual é a intenção daquele seu interlocutor e, de repente, aparece um elemento de surpresa na negociação e você realmente está sendo enganado, não tem a legitimidade. Pessoal, não tem outra forma de você interagir, de você avaliar, de você observar pessoas. Então, observa o jeito, veja como as pessoas se comportam, veja como que elas reagem com as outras pessoas, veja como ela interage com as outras pessoas. Vê como ela se organiza, vê como ela obtém a energia dela, enxerga, começa a fazer avaliações. É a única forma de você evitar surpresa. Sabe por quê? Porque existem os manipuladores, as pessoas que manipulam muito bem situações, né? Então, assim, pessoal, o cara falou muito bonito, falou assim, muito sorridente. Assim, o pessoal da Itália fala assim, é mafioso.
São coisas que a gente aprende vendo por aí, entendeu? Muito sério, muito organizado, muito pragmático, muito agressivo, são pessoas que, de repente, até têm uma condição um pouco mais verdadeira do que aquele que está agradando. Se é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ou seja, não estou dizendo que isso é uma regra, mas, pessoal, vocês têm que observar pessoas, têm que olhar pessoas. E outra coisa, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, com todo respeito. O pessoal muito analítico, pessoal, tem muito a condição de ficar olhando conta, de ficar olhando o projeto. E não olha a gente. Então, agora, tenta dividir um pouco mais o tempo. Observar mais as pessoas, viu, Silvio? Para você poder realmente avaliar. Silvio, vê aquele jeitão da pessoa lá, como ele enxerga um projeto. Vê lá quais são as intenções, vê como ele interage com os outros, vê como ele joga com a questão política interna. É aí que você vai poder começar a pescar isso e observar. Não tem uma regra, fala assim, não, aquele cara vai me enganar. Não. Isso aí acontece o tempo todo, em todo lugar. Mas quanto mais você observa pessoas, quanto mais você observa o jeito das pessoas, quanto mais você conhecer pessoas, você vai poder ter essa visão. Quanto mais intuição tiver. Isso ajuda a gente a desenvolver a questão de intuição também. Tá bom, Silvio? É isso aí, Silvio. Olha, eu queria ter uma receita. Falar, Silvio, tem um raio-x, né? Mas infelizmente tem. Mas, pessoal, tem que olhar pessoas. Vamos lá. Aquele homem é o Leonardo. Fala, Leonardo. Aham. Claro. Tá. Ô, Leonardo, então, você entendendo a satisfação do seu cliente, né? Muitas vezes não é dando tanto que ele vai ficar tão satisfeito ou dando pouco, entendeu? Mas é assim, é você realmente interagir e entender a satisfação do seu cliente, o quanto você está sendo colaborativo com ele. O que eu dei de moedas para ele está suficiente? Ou se não está suficiente, pessoal, e você acha que está suficiente, porque você tem uma estratégia, tem um planejamento, é importante, Leonardo, você explicar para ele o porquê daquela insuficiência de moedas, entendeu? Então é uma forma de você bastante interagir. Mas medindo a satisfação do seu cliente ali interno ou do seu parceiro, essa é uma forma boa de se avaliar. Entendeu? Não, nem muitas vezes dando muito é o que você tem. É o que você tem de resolver, mas sempre avaliando a satisfação. E, pessoal, avaliar a satisfação é só conversando, viu? Não acha assim, eu dei, eu sorriu, ficou bacana. Não, às vezes causou um conflito. Então, é sempre discutindo. Tá, Leonardo? Boa. Aqui. Aqui. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu me chamo Renata Trevisan. Renata. E eu acho que numa negociação tem um fator vital, pelo menos das quais eu já participei, que é identificar ali quem tem o poder de decisão. Então, você fala, apresenta, faz o plano A, B, C, D, Z, e as pessoas, toda a resposta é, não posso decidir isso. Não, olha, não tinha visto isso. Então, assim, você acaba perdendo tempo. Perde tempo. Aí a pergunta é, existe um método para identificar isso sem ser grosseiro? Tem. Ou algumas vezes a saída é não perder esse tempo e falar, olha, quero estar com os decisores, quem pode decidir. Então, essa é uma dúvida, porque geralmente as pessoas, pela gentileza, elas perdem esse tempo de não ter decisores envolvidos no ato Demora da negociação. muito, né? Fica muito prolixo. Sim. Ô, Renato, você falou uma coisa importante, né? Isso era o que mais me deixava brabo nas corporações. Porque assim, eu tenho o poder da decisão. Pessoal, tenho. O que eu for lá negociar, está falado, está negociado. E eu assino e acabou. Se eu errei, eu fiz certo, está certo. Ô, Renata, isso aconteceu comigo. É aquela questão prolixa, né? Aquilo ia e voltava, isso na época de Grupo Estado. Num determinado momento, eu comecei a enxergar o seguinte, com todo o respeito do mundo, quando eu vou para uma negociação, até hoje eu falo assim, as pessoas que estão aqui têm poder de decisão? Quem é a pessoa que tem o poder de decisão para nós irmos até o final? Exatamente para não perdermos tempo. Sem ser grosseiro, porque, Renata, o quanto a gente também não tem tempo, o outro também não tem. Mas tem o enrolador, né? Tem esses elementos. E às vezes a outra corporação, ou de quem você está comprando, ou está fazendo negociação, aquilo é uma estratégia dele. É a fuga. Pena que não deu tempo de te mostrar. Mas a pessoa entra, conhece o ambiente aqui da empresa e sai. Vem com informação. Ó, Renata Trevisan é pragmática. Olha, Renata Trevisan tem 3 projetos bacanas. Desculpa, Renato. A Renata Trevisan tem 3 projetos bacanas. A Renata Trevisan, a telefônica está assim. Então ele fica vindo buscar informações. Renata, corta isso. Mala, corta esse cara. Fala, olha,
A negociação, eu quero saber quem tem o poder, que você não vai perder tempo, tá? Mas assim, fala com jeito, né? Não fala que nem eu assim, não, eu quero saber quem tem a decisão, tal. Mas, pessoal, isso é muito comum, tá? E nas negociações de alto nível, normalmente quando vem os altos executivos, tá? Você pergunta, porque esse é um elemento de fuga, esse é um elemento de estratégia. As pessoas falam, por mais que ele tenha o poder da caneta, Renata, o cara vai falar que não tem, entendeu? É a estratégia de fuga. Por isso, pessoal, e isso quebra muito a credibilidade. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Ô, Renata, fale com as pessoas. Pergunta se ele tem o poder da decisão. Tá? Isso me deixava louco nas corporações. Eu perdi um tempo grande, importante, e não decidia. Pode falar que é fair. O que mais, pessoal? Mais pergunta. A Sala Florianópolis quer fazer alguma pergunta, pessoal? O pessoal das regionais que assistiram, porque o chat já está bombando e a gente precisa, né? Está bombando. Tá. Mais alguma pergunta presencial, então? Vamos lá, pessoal, sem receio. Ó, o Edmur vai embora. O que conhece o Herbert. Pessoal, obrigado, viu? Foi um grande prazer. Estou à disposição. Obrigado. E quem assistiu presencialmente vai receber um SMS para curtir ou não curtir a palestra, tá? Obrigada. Essa apresentação, a palestra e o filme no Portal A Mais, tá bom? Quem não assinou a lista, se puder assinar pra gente, só não sei onde é que está a lista.